Olá, boa noite a todos, eu sou o professor Wellington Araújo e venho trazer a vocês mais um vídeo que nós vamos falar sobre assuntos atuais, uma questão que está muito efervescente hoje no YouTube, né, discussões acaloradas, é direita e esquerda, né, é uma grande divergência no Brasil hoje. E as pessoas procuram figuras históricas para ancorar suas ideias e suas impressões e para salvaguardar o que elas pensam, né? E dar âncora, né? E um movimento correto, né? Às suas ideias, mesmo que sejam elas ideias torpes, né? E se tem usado muito a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo era direita, Jesus Cristo era esquerda, Jesus Cristo era comunista, Jesus Cristo era direita, né? A gente tem aí no pensamento, né, cristão, antes do advento do protestantismo com Calvino em 1500, quando Lutero quis realmente reformular muitos dos dogmas, né, e das regras da igreja que ele achava exatamente torpes e erradas, né? A gente tem um pensamento de pobreza, de doação e de divisão dos bens, mesmo que isso não acontecesse. Estou falando ideologicamente. A teoria do cristianismo era uma teoria mais aproximada do comunismo, não é isso? Muita gente diz que o comunismo prega a guerra, é uma grande mentira, né? E falam que a luta de classes na questão é uma luta, é lutar contra outra classe. Não. Quando Marx fala da luta de classes, ele fala de uma luta invisível que existe. Não é? O rico, para se manter rico, tem que se ter uma classe média, que é a mola, que não deixa nem o pobre chegar lá em cima e nem deixa o rico descer. Ele lida com classe média e o pobre lida com classe média, que fica no meio, que é o mediador dos dois. E que é uma balança que não deixa nenhum passar para lá e nem para cá. Enquanto classe média se acha rico, né, e humilha o pobre na medida que o pobre tem que ser humilhado, né, para que se possa respeitar quem está no topo, né? Então uma luta de classes é uma luta onde as pessoas lutam entre si para subir de classe, subir de patamar, de status social, né? Então essa é a luta de classe que Marx fala, a luta para se conseguir um status social. E ele fala também da mobilidade social, que é uma mobilidade quando você muda de uma classe social para outra classe social. E muitas vezes você tem um problema muito grande quando você muda de classe social, porque a sua mentalidade está ancorada em uma classe social anterior. Não está na classe social a qual você ascendeu, né? É os chamados emergentes. Se descobre os emergentes porque muitas vezes não tem os modos adequados à classe a qual ele ascendeu. Ascendeu financeiramente, mas não ascendeu intelectualmente e nem teve aquela criação desde pequeno para que ele fosse adequado àquela classe. Não é verdade? E há pessoas que intelectualmente ascendem de classe, têm uma mentalidade de uma classe acima dele, porque tem um intelecto adequado, um pensamento adequado, mas ele não tem o dinheiro, não é? Então ele tem um status, né? Um status quo dele, o status dele é intelectual, né? Então nós temos três formas de capital real, né? O capital real mesmo, que é aquele que você nasce rico. O capital intelectual é o qual você adquire um intelecto, né, uma riqueza intelectual, e é o capital cultural que você ascende a um poder financeiro através da cultura, né, do seu capital realmente artístico, né? Então a gente tem essa grande discussão. Jesus Cristo era comunista, Jesus Cristo era direita, né? Primeiro que Jesus Cristo não trabalhava, né? Era um peregrino, né? E o que Jesus Cristo pregava é que você vendesse tudo que tinha e dividisse aos pobres, né? Dividir. Primeira coisa, divisão. Doar, não é? Ele nunca pregou que você tinha que se tornar autossuficiente, rico, poderoso, né? E que através dessa riqueza você mostraria aos outros que Deus estava contigo. Não. Ele falou para você ser humilde, ele falou para você dividir com seu irmão. Se tiver só um pão, dê a metade para o outro, né? Então é uma coisa de divisão, de comunidade. Então é nesse sentido que as pessoas dizem que Jesus Cristo é comunista. Não no sentido da formulação de um governo comunista como Marx idealizou, né? E também tirando essa questão de que Marx idealizou luta, né?
Ele falou na luta de classe, como eu falei anteriormente, numa questão de lutar para ascender, não é? A uma classe diferente da sua, sair da pobreza, não é? E também Marx só conseguiu formular essa ideia de comunismo, né? Inclusive fez até um livrinho de bolso para que os trabalhadores pudessem ler, né? E ter a luz e abrir a luz dos seus caminhos, né? Para que ele pudesse lutar por melhores direitos trabalhistas, sair daquela vida de miséria, daquela vida paupérrima e poder subir. E que o país era muito rico e que essa riqueza só continha muito poucas pessoas e todo mundo tinha que usufruir disso, né? Então, na concepção cristã, o que? Você tem que amar, nós temos que nos amar uns aos outros. E o amor também quer o bem-estar ao outro. Como é que eu posso amar o meu irmão e taxar ele que ele tem que realmente ser subalterno porque ele não consegue ser melhor que isso, ele não lutou para isso, ele não estudou para isso, eu estudei. Ele não é uma questão de humanidade. É uma questão de ver quais oportunidades que você teve e o que você não teve, não é? Ou sua trajetória foi diferente da dele. Se ele tivesse a mesma trajetória, o mesmo amparo que você teve, o mesmo carinho, né? Será que ele teria conseguido também? Mas o problema é que você não pode saber disso, porque a história dele é diferente da sua. Então é se colocar no lugar do outro, né? Amar o outro, né? Então as pessoas não entenderam qual era a mensagem do Cristo antes do calvinismo, antes do manifesto protestante, né? Do advento do protestantismo na humanidade. O pensamento era isso, humildade, divisão, né? Que você tinha que ser humilde, Jesus Cristo veio, se fez pobre, poderia ser muito rico, poderia, ele é Deus. Ele tinha todo o intelecto para ascender, toda a sagacidade para entrar no jogo social e se tornar um grande imperador. Mas ele não quis. Ele quis ficar entre os humildes, ele quis falar com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Ele quis, né, ele mesmo falou, eu vim para os que estão perdidos, não para os que estão salvos, né? Não quis ficar com os doutores da lei, ele quis ficar com quem estava perdido. Não porque ele fosse perdido, né, mas porque a missão dele é salvar os menos afortunados, né? Então, nesse sentido, as pessoas chamam Jesus de comunista, né? Mas não porque o comunismo existia naquela época, não. Falando de um pensamento de comunidade, de comunhão, de dividir as coisas, e não se achar melhor e não se achar merecedor de ganhar mais por ter uma qualidade e se achar diferenciado do outro, não é isso? Você faz um serviço diferente, mas todo serviço é necessário. É preciso que o lixeiro cate o lixo. É preciso que o pedreiro faça a casa, né? O engenheiro desenha. Por que o engenheiro ganha mais? O médico. Por quê? O médico é melhor do que outra pessoa? Não. Todas as profissões são necessárias na sociedade. Nem tudo. Se fosse todo mundo médico, não dá para todo mundo ser médico. Não dá para todo mundo ser engenheiro. Não dá para todo mundo ser lixeiro. Não dá para todo mundo ser pedreiro. Agora dá para todo mundo se amar. Dá para que tenha divisão adequada e justa das riquezas. Não precisava ninguém passar fome no mundo, não é? Para que se faça um milionário, é preciso que se faça milhões de miseráveis. A coisa que o capitalismo mais produz é a miséria. Porque se o capitalismo fosse uma indústria, né, você colocaria a matéria-prima, que são as pessoas nessa indústria, sairia dali muito poucas pessoas ricas e milhões de miseráveis. É preciso do miserável para que o rico venha a ascender, não é verdade? Nós temos aí o primeiro, o segundo bilionário do planeta, não é isso? E essa riqueza serve para quê? Para vaidades pessoais. Serve para matar a fome das pessoas, realmente dos humildes, das pessoas que precisam? Não. Essas riquezas ficam dentro das janelas, dentro dos quintais, dentro do próprio egoísmo do ser humano. Por que eu posso ter dinheiro para me viver 20 vidas enquanto meu irmão não consegue nem comer? Deus me deu dinheiro, poder para testar meu coração, para saber se eu realmente, com esse dinheiro, com esse poder, eu posso amparar os seus filhos, porque ele falou bem assim, quando deu de comida, quando deu de dormir, quando deu de beber, foi a mim que deu. Quem dá aos pequeninos, aos meus pequeninos, é a mim que dá. Então, um sentimento de fraternidade, de comunidade. Mas a gente tem aí, a partir de 1500, o advento do calvinismo. O calvinismo, ele pregava o quê? Ele pregava, se eu sou filho do dono do ouro e da prata, então eu tenho que ter ouro e prata. E se eu tenho ouro e prata,
Porque o meu pai é dono do ouro e da prata. E se eu tenho ouro e prata e sou próspero, é porque Deus